O Corinthians ganhou do Palmeiras e a torcida do Palmeiras ficou revoltada. Vamos dar uma olhada. Um empate frustrante pro Palmeiras por vários motivos. O Palmeiras foi muito superior ao Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Mas é impressionante como que o Palmeiras perde gol. Tomamos um empate numa bizarrice da defesa do Palmeiras. Mas o engraçado, né, que aqui foi gol irregular e aqui foi gol legal. São lances aqui bem parecidos, né? Mas o gol do Corinthians foi bem validado, assim como... Tá, e fala do pênalti do Palmeiras também, né? O pênalti do Palmeiras foi totalmente correto, né? Porque realmente aquele pênalti ali, eu não sei aonde que eles acharam que foi pênalti, porque pra mim não foi pênalti. tinha que ter validado o gol do Palmeiras aquele dia também, né? E, cara, é brutal como que o Facundo Torres consegue me irritar, velho. Toda jogada que chega nele morre. E o Palmeiras perde a chance de encostar no Flamengo. O Flamengo que empatou com o Grêmio 1-1 no Maracanã. Se o Palmeiras tivesse ganhado hoje, ficaria a 2 pontos do Flamengo com um jogo a menos em relação ao Flamengo. Em relação ao pênalti pro Palmeiras, pô, tá de sacanagem, cara. Alguém falar que aquilo não foi pênalti. Foi pênalti claro, irmão. E teve também um possível pênalti pro Palmeiras no lance com o André Ramalho, que também eu achei que não foi pênalti, tá certo? Segue o jogo. Mas o empate é bem frustrante, cara, porque o Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians, tinha a chance de encostar no Flamengo, tomamos um gol numa bobeira da zaga do Palmeiras, e é isso, né? Tem as principais estatísticas de todos os derbys desse ano e é inacreditável quando a gente soma todas as estatísticas de finalizações, grandes chances, defesa do goleiro e gols marcados. Nos 7 derbys do ano, o Palmeiras conseguiu finalizar 118 vezes contra o Corinthians, que finalizou apenas 55 vezes. E o Corinthians marcou Isso mostra a efetividade do Corinthians, né? Não precisa finalizar 118 vezes, precisa ser efetivo. Futebol é resultado, cara. 2 gols a mais que o Palmeiras, sem contar um título e uma eliminação do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil. O Palmeiras, esse ano, foi um freguês do Corinthians, mesmo jogando melhor em todas as partidas, mesmo que as estatísticas mostrem um espancamento estatístico do Palmeiras, mas não é isso que vale, o que vale é bola na rede. A eficácia do Palmeiras é coisa de maluco. Pra você Se o futebol fosse estatística, o Túlio Maravilha seria, assim, o melhor jogador da história, né? Porque ele é um dos jogadores que mais tem gol na história do futebol. vocês terem uma ideia, mano, no derby o Palmeiras precisa finalizar 29,5 vezes pra fazer um gol, enquanto o Corinthians precisa finalizar só 9,1 vezes pra fazer um gol. Olha a diferença de eficácia, mano. E aí você pode ter todas as estatísticas, ó, um espancamento, o Palmeiras massacrou o Corinthians em todos os jogos. Beleza, o Corinthians sai de 2025 por cima e o Palmeiras, ó, tendo que aguentar a zoeira do seu rival. Bizarras essas estatísticas, hein, mano? Cara, é desesperador como está ruim as cobranças de escanteios do Palmeiras. Mais uma vez no derby, isso fez muita falta. Cara, pra um time como o Palmeiras, que joga contra times que se retraem constantemente, que foi o caso do Corinthians ontem, isso é desesperador. Pra vocês terem uma noção, nos últimos 11 jogos, o Palmeiras teve só 1 gol de escanteio. E desde o dia 18 de maio, em 22 jogos, só 2. No jogo contra o Corinthians, o Palmeiras teve 10 escanteios e só concluiu 1 em finalização. Sim, eu revi o jogo inteiro pra achar os 10 escanteios e como o Palmeiras concluiu de raiva. Pra vocês terem uma noção, desses 10 escanteios que o Palmeiras teve, 8 foram cortados pela defesa do Corinthians. Uma bola foi pra fora em tiro de meta sem finalização. E só 1 foi concluído em finalização, que por sinal a finalização foi muito mal concluída. Vale ressaltar que o Palmeiras teve 5 cobradores de escanteios diferentes durante a partida inteira. Felipe Anderson, Maurício, Kelvin, Piquerez e Facundo Torres. E isso é algo que um tempo atrás o Palmeiras era muito bom, que assusta muito essa drástica piorada. E o Palmeiras só usou 2 substituições no jogo inteiro. Ou seja, os cobradores de escanteio mudaram muito, porque a efetividade estava ridícula. Cara, eu falei exatamente sobre isso no vídeo que eu postei ontem sobre a contratação do Andreas Pereira. Mas independente, os escanteios estão sendo muito mal aproveitados. E não só no jogo de ontem, na temporada inteira. Agora, resumindo rapidamente sobre o jogo de ontem, o Palmeiras teve muito mais chances que o Corinthians, mas foi parado no Hugo Souza, que fez uma baita partida por... Cara, realmente, a partida do Hugo Souza foi monstruosa. Pra mim, ele que deveria ter sido o melhor em campo. Sinal, enquanto o Corinthians só deu uma finalização no gol, que nem foi a do gol porque foi contra. Então não tem muito o que falar, foi a falta de efetividade do Palmeiras, mas que poderia ser um pouquinho mais contribuída se melhorasse nesses escanteios. O que, na minha opinião, é um dos piores pontos do Palmeiras na temporada. Parece que respeita demais quando pega o adversário. Sabe o que vai acontecer daqui 3 rodadas? O Flamengo vai jogar lá na Zona Leste, vai meter uns 3, 4. Vai passar por cima. Quando o Palmeiras tinha que fazer isso hoje, porque o Flamengo empata contra o Grêmio em casa,
dá uma oportunidade para o Palmeiras avançar na tabela, se aproximar. Em pontos perdidos, poderia ser o líder, né? Poderia estar com um jogo a menos contra o Flamengo, um jogo a menos do que o Flamengo, e 2 pontos só em desvantagem, ou seja, uma vitória colocaria o Palmeiras na ponta da tabela, na liderança do campeonato, mas o Palmeiras respeita demais o adversário, tem que atropelar. O time é fraco, não está jogando nada. Pô, pode estar fraco, o time pode estar com situações extracampo ali, com transfer ban, mas derby é derby, cara. Derby, o Corinthians entra com sangue nos olhos. O Palmeiras, aparentemente, aí nos últimos derby, nem tá sabendo jogar derby. Não consegue jogar nada, mas o Palmeiras não consegue vencer, o Palmeiras emperra, não vai, respeita, e não consegue jogar, e aí acaba se entregando lá atrás. Porque eu acho que é uma tensão tão grande quando chega o clássico, ou o Aníbal é expulso com 10 minutos, ou faz um gol contra, que acaba dando empate para um time que não chuta uma bola no gol do Palmeiras. Não chuta uma bola no gol. E o Palmeiras acaba resolvendo para eles um jogo tranquilo. Clássico ruim, cara. Foi. O Paulista ruim. Ruim pra todo mundo. Ruim pro Corinthians, que jogou em casa diante do torcedor. Ruim pro Palmeiras, que tava engasgado, né? Com o Corinthians engasgado, tendo... Cara, eu discordo que foi ruim pro Corinthians. O Corinthians tava com o time misto, cara. Não tem como falar que esse resultado foi ruim. Tá jogando com o vice colocado ali do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, ali, o Corinthians com um charge lateral direito, porque seria um empate ruim, né? E ganhar, porque nos últimos 5... E também... ganhou do Palmeiras no ano, né? Ficou com uma sequência de vitórias no ano contra o Palmeiras. Jogos, o Corinthians venceu 3 e desses 3, 2 jogos pesados, né? Campeonato Paulista foi o título, aí a Copa do Brasil das oitavas eliminando o Palmeiras, então o Palmeiras estava engasgado. Vi a declaração do Abel depois do jogo, que o Palmeiras, o empate tem sabor de derrota, eu já enxergo diferente. Mas a grande realidade, rapaziada, é que hoje o Corinthians estava completamente desfalcado, né, velho? E a grande realidade é que o Palmeiras não consegue ganhar mais nem do nosso mistão. Porque vamos aos factos, né? Você aí que chega, eu sei que tem palmeirense que vem choramingar aqui, ele vai comentar assim, comemorando empate. Não, você que tem que comemorar, certo? Que não perderam pro mistão do Coringão. Porque vamos aos factos. Hugo, titular. Aí Gustavo Henrique e André Ramalho. Nós não tínhamos os nossos 2 laterais que vêm sendo peça-chave do time do Corinthians. Cara, teve que improvisar um volante de lateral direito. E assim, cara, foi tenebroso a partida do Charles. Tanto nessa chegada mais acima, subindo muito bem, quanto no sistema defensivo, que é o Matheus Bidu e o Mateuzinho. Então, começamos daí. Aí você pega o Breno Bidon e nós não temos Carrídio e nem Martínez. Carrídio operação, Martínez operação. Um na mão e o Carrídio foi... Não vou lembrar exatamente a contusão. Então, perdemos daí. Tivemos Rodrigo Garro e tivemos Memphis. Em contrapartida, não tivemos Martínez, Carrídio e Yuri Alberto. Fora nossos 2 laterais que fazem parte diretamente do nosso sistema defensivo. Então, hoje o Palmeiras não conseguiu ganhar nem do nosso mistão. Essa é que é a visão e essa é a realidade, né? Essa é a verdade, não é desculpa, né? Essa é a verdade, né? Veio o time titularzão do Palmeiras e não conseguiu nada jogando contra o misto time do Corinthians. Dito tudo isso, é por isso que eu torno a repetir para vocês. Não foi um resultado ruim, apesar de estarmos jogando em casa. Não estou comemorando, mas também não estou puto. Estou satisfeito com o resultado que o Corinthians conseguiu. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal comentando um pouco sobre esse derby, que foi 1-1, e aí o Corinthians terminou o ano com a vantagem, ganhando, se não me engano, 4 jogos do Palmeiras, tendo uma sequência muito boa, eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil e também jogando muito bem ali no Paulistão, ganhando o título do Paulistão em cima do Palmeiras, e aí deixando cada vez mais a torcida do Palmeiras revoltada. E esse empate de ontem pro Corinthians foi bom, porque tava com um time misto, realmente ali o Charles improvisado de lateral direito, o Angileri de lateral esquerdo, ele que, assim, perdeu a vaga, né, realmente o Matheus Bidu pegou a titularidade. Tava o Bidon, tava sem o Carrijo, sem o Yuri Alberto, e mesmo assim fez um bom jogo contra o Palmeiras. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!